Olá, sejam bem-vindos ao programa Professor Merino Responde. Eu sou advogado, professor de Direito e hoje aqui eu vou falar com vocês sobre um tema muito interessante, que são os direitos da empregada doméstica, os direitos da diarista, tanto para a empregada quanto para o empregador. Como é feito o reconhecimento do vínculo, onde estão previstos esses direitos da legislação. Nós temos recebido muitas mensagens no WhatsApp sobre esse tema e hoje eu resolvi fazer uma série de perguntas e respostas para orientar você aí que está em casa, tanto o empregado quanto o empregador, né? Uma das principais perguntas que a gente recebe é com relação à legislação do doméstico. O doméstico, o empregado que trabalha... O que é o empregado doméstico? É aquele que trabalha no âmbito do lar, é aquele que trabalha como caseiro, por exemplo, como motorista, a faxineira, a passadeira, a arrumadeira, o jardineiro, todos aqueles que trabalham no âmbito do lar são empregados domésticos, são trabalhadores domésticos. O doméstico não tinha direitos previstos na CLT, ele tinha uma legislação especial. Depois houve uma alteração na Constituição que incluiu direitos aos domésticos, depois nós tivemos a Lei 150 de 2015, que trouxe uma série de direitos para os domésticos, quase igualando o trabalhador doméstico com o trabalhador urbano com relação aos direitos, né? E aí vem a primeira pergunta, né? Professor Merino, explica para mim qual a diferença da diarista para a empregada, aquela que tem direitos trabalhistas e aquela que não tem direitos trabalhistas. A Lei 150 de 2015 deixou isso bem claro. Aquela diarista que trabalha uma ou duas vezes por semana numa casa de família fazendo limpeza é um trabalhador eventual, né? E esse trabalhador eventual, ele não tem direitos trabalhistas de empregado, porque ele presta um serviço eventualmente. Ele tem o direito do trabalho, da remuneração do dia que ele trabalhou, né? Então, acerta-se um valor que geralmente é maior do que o valor mensal, porque é o valor do dia, a limpeza é mais pesada. Então ela recebe só aquele pagamento do dia, diarista. E nós temos o outro tipo de trabalhador, que é a empregada, que trabalha geralmente todos os dias numa casa de família, de segunda a sexta, de segunda a sábado, enfim. Tem direito à assinatura da carteira, tem direito a férias, 13º, fundo de garantia, FGTS, aviso prévio em caso de demissão, 3 parcelas de seguro-desemprego em caso de demissão, se ela tiver um tempo mínimo de carteira, dentro dos requisitos do seguro-desemprego. Ela tem direito a praticamente todas as questões trabalhistas, né? E também tem uma outra pergunta. O pessoal pergunta, professor Merino, mas vem cá, eu tenho uma diarista que trabalha na minha casa 3 vezes por semana, ou 4 vezes por semana, ou trabalha para a mesma família, né? 2 dias na casa de um, 2 dias na casa de um, mas é para o mesmo grupo familiar. O que acontece? Nesse caso, é possível reconhecer o vínculo empregatício, porque se ela trabalha mais de 2 vezes por semana na casa de uma família ou no mesmo grupo familiar, ela vai poder reconhecer esse vínculo na Justiça do Trabalho. E aí o ideal é que se assine a carteira efetivamente e que se pague proporcionalmente todos os direitos que ela tem, né? Dentro do trabalho eventual que ela faz, mas 3 vezes por semana, enfim, ou 4 vezes por semana. Porque se o patrão não assinar a carteira, ela pode entrar na justiça, e a Justiça do Trabalho fica bem mais caro, porque a pessoa tem multas, tem juros, tem correção monetária, e às vezes uma verba trabalhista que poderia ser pago consensualmente, uma carteira que podia ter sido assinada consensualmente, evita ações trabalhistas que o empregador acaba pagando, às vezes a dona de casa paga o dobro ou o triplo, né, do que ela pagaria se tivesse regularmente assinado a carteira. Uma outra pergunta que o pessoal faz, que é importante, professor Merino, eu sou diarista, e se eu ficar doente, se eu sofrer um acidente, eu posso ficar encostada? Encostada é o termo que se usa quando você tem o afastamento previdenciário, né? O pessoal fala encostado, né? Então, o afastamento previdenciário é para todo aquele que tem uma doença ou sofre um acidente, ele pode receber o afastamento previdenciário e receber do INSS a sua remuneração. Porém, para isso tem que ser feito o recolhimento previdenciário. Se a pessoa tem carteira assinada, o empregador obrigatoriamente já vai fazer o recolhimento previdenciário. Agora, quando a pessoa
é efetivamente eventual, trabalha 1 ou 2 vezes na casa de família, ela mesma tem que fazer o seu recolhimento como trabalhador eventual junto à Previdência Social. Ela vai lá, pega um carnê e paga todo mês. Esse trabalhador eventual que paga o carnê todo mês, se ele sofrer um acidente ou se ele ficar doente, ele pode ter sim o benefício do INSS recebendo essa remuneração por todo o período que estiver doente. E aí também tem outro caso, né? Ah, professor Merino, mas eu trabalho numa casa de família 3 vezes por semana, 5 vezes por semana, enfim, e não tenho a carteira assinada e agora fiquei doente, estou aqui sem nada, né? E aí, como é que fica essa pessoa desamparada? Nesse caso, se o empregador não pagar a remuneração para ela, nesse período que ela ficar doente, ela pode procurar um advogado trabalhista, entrar com uma ação trabalhista, pedir reconhecimento de vínculo de emprego e pedir também uma indenização por esse tempo que ela ficou afastada doente, porque ela ficou sem benefício previdenciário. Então o empregador vai ter que arcar com isso. Por isso que eu digo, muitas vezes é melhor, quando você contrata uma empregada doméstica ou uma diarista que trabalha 3 vezes por semana ou mais, é mais vantajoso se assinar a carteira, se pagar as remunerações proporcionalmente, do que trabalhar de uma forma clandestina e às vezes acontece uma doença, às vezes acontece um acidente e o valor fica muito maior. Uma outra dúvida também, que é recorrente na população, é com relação às horas extras. Qual a carga horária da empregada doméstica? Nós temos a carga horária de 44 horas semanais, né, máxima, e 8 horas diárias, né? Essa é a carga horária. A empregada, com a nova lei, passou a ter direito a horas extras, né? Então ela tem direito a uma folga semanal, né? Um dia por semana, ela tem direito a tirar sua folga, e ela tem direito a essa limitação de carga horária, de 44 horas semanais. Então, em princípio, seria 8 horas de segunda a sexta e 4 horas de trabalho no sábado. É mais ou menos o que se faz, né? Para completar as 44 horas. O que passar disso é hora extra. E pela Constituição Federal, a hora extra tem que ter um adicional de 50%. Então, além dela ganhar 1 hora a mais, ela tem mais os 50% de adicional. Tem casos de empregados, por exemplo, que entram 8 da manhã e saem 8 da noite, porque tem que fazer a janta do patrão. E ela fica lá o dia todo. E às vezes sem intervalo, que é um outro problema, né? Ela tem que ter um intervalo para repouso, para alimentação de 1 hora, né? Entre o seu trabalho, né? Para descansar na jornada de 8 horas. Porque se ela não tem intervalo ou se ela trabalha mais de 8 horas por dia, vai gerar um pagamento de horas extras também, né? Uma indenização judicial trabalhista de horas extras. É claro, se você não fizer um acordo, porque hoje, com a reforma trabalhista, né, o pessoal pergunta, professor Merino, posso fazer um acordo aqui com a minha empregada, que nós estamos aqui com um problema, que eu não assinei a carteira e ela quer fazer um acordo comigo? Lembrem, gente, acordo feito entre a empregada e o patrão, sem a assistência de advogado e do judiciário, ele não é reconhecido judicialmente. Se você fizer esse acordo, mesmo fazendo acordo, você pode entrar na justiça depois e pedir multas, juros, coisa monetária. Então, é possível fazer um acordo entre eu e a minha empregada, professor Menino? É possível, mas com a assistência de um advogado. Vai ter que ter um advogado do empregador e um advogado da empregada. Se elabora um termo de acordo, né, um termo de acordo, do pagamento de verbas rescisórias, de reconhecimento de vínculo, de assinatura de carteira, né? E os 2 advogados assinam este acordo e protocolam na Justiça do Trabalho pedindo a homologação do acordo. O juiz vai marcar uma audiência, ao qual ele vai ouvir as partes, vai ouvir a sua empregada, o empregador, os 2 advogados, verificar se realmente todos estão de acordo com aquela proposta de acordo. Se estiver dentro do regular, o juiz homologa o acordo, ele é válido para todos os fins, se encerra aquela questão consensualmente, o que também é uma coisa boa, porque evita uma ação judicial e também livra o empregador daquela preocupação, né, de ter a possibilidade de responder aquele processo, né? Essas são as dúvidas mais recorrentes sobre a empregada doméstica, que geralmente acontece. Hoje eu vou encerrando o nosso programa, agradecendo a presença de todos. Nos acompanhe no Instagram, Professor Merino Advogado, no Facebook, Professor Felipe Merino Advogado, o meu canal no YouTube também, Professor Merino Advogado. Lá vocês vão encontrar aulas de direito gratuitas sobre vários temas de direito do trabalho, ao qual vocês podem assistir gratuitamente. O meu canal é totalmente gratuito.
e mandem mensagens para a gente no WhatsApp 9962-262, ao qual vocês podem também tirar as suas dúvidas. Espero ter aqui abordado um tema interessante para esclarecer sobre os direitos do doméstico e o diarista e a diferença entre um e outro. Fiquem sempre aqui com a gente, diariamente às 13h30. Um grande abraço, professor Merino, e até a próxima.